Olá, irmãos, bom dia, paz de Cristo, bom domingo para todos, né? Hoje vamos iniciar, né, a lição sobre Elias. No domingo passado, o irmão Valdeir falou sobre Davi e hoje estaremos falando sobre Elias, né? É importante falar, né, desses personagens bíblicos, né, que todos de alguma forma tiveram adversidades. Então, eu sempre fico de olho, né, e a gente tem que ficar atento de que mensagens, né, que recebemos de igrejas ou de qualquer outro pregador que fale que você é um super-herói, isso não é verdade, né? Porque aqui temos adversidade, dificuldade e com Jesus nós venceremos. Então, os irmãos possam estar atentos a essas mensagens, que achando que você é invencível, e não é. Todos temos nossas dificuldades e com o Senhor Jesus nós alcançamos, né, a vitória. Então, isso é importante a gente ver nesses estudos que nós temos feito, né? E Elias não é diferente, nós vamos ver lá na frente, né, o que acontece com Elias, né, depois de grande vitória, né, ele depois tem problemas. Então, isso é importante para que os irmãos possam estar sempre atentos a essas mensagens que não são mensagens realmente da palavra de Deus. Introdução. O tema desse estudo apresenta dois assuntos muito importantes: a diversidade e falta de reconhecimento. A diversidade significa contratempo, obstáculo, dificuldade, infelicidade na vida. A diversidade é um acontecimento inoportuno. Falta de reconhecimento. Um estudo feito pela ISMA, ou seja, International Stress Management Association, revelou que 89% dos profissionais se queixam de estresse por falta de reconhecimento no trabalho. Fazendo uma pausa aqui, eu posso também falar realmente o que acontece. Eu mesmo já passei por isso, né? Trabalhei por um período para alcançar uma promoção e acabou não acontecendo. Então, realmente fica um estresse, né, e essa falta de reconhecimento, né? Isso também pode acontecer no trabalho cristão? Sim. O nosso personagem de hoje passou por um momento de adversidade e falta de reconhecimento. Elias, um grande profeta de Deus no reino idólatra de Israel, nos tempos do rei Acabe, nasceu na cidade de Tisbe, provavelmente localizada nas montanhas de Gileade, numa época em que Baal, o falso deus cananeu da tempestade, da chuva e da fertilidade, era adorado por todo o reino. Elias foi convocado por Deus para confrontar a idolatria do povo de Israel. Sobre o rei Acabe, no texto de 1 Reis 16, 29 e 30, tem uma descrição desse rei. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Importante mencionar que Onri foi lembrado por duas coisas: por construir Samaria, fazendo capital do reino do norte de Israel, e por ser o rei mais perverso daquela época, sendo suplantado somente por seu filho. O rei Acabe é lembrado por sua perversidade e seu casamento com Jezabel. Vamos ver mais na frente sobre essa mulher. Mulher dominadora e religiosa, e que se denominava porta-voz do casal, de deuses cananeus, da fertilidade, Baal e Azerá. Vê, né, em 1 Reis 18, 19, cujos cultos eram praticados, segundo historiadores e arqueólogos, com prática de prostituição cultual. Nesse contexto tão adverso, Deus convoca o profeta Elias para uma missão árdua. Às vezes, nós não entendemos o propósito de Deus em meio à adversidade da vida. Consideramos não termos capacidade e que não conseguiremos realizar o que Ele deseja. No entanto, devemos lembrar que sempre que Deus nos dá além da nossa capacidade, não nos dá nada além da nossa capacidade de realizar. Ao recebermos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, obtivemos também o privilégio e a responsabilidade de realizar sua obra. Já falei aqui, né, que essa obra poderia ser dada aos anjos, e não foi dado a nós. Então nós temos essa missão de falar de Jesus, né, do Salvador Jesus. Deus não nos abandona. Elias sabia que se ficasse em Samaria seria morto, pois ele fora o instrumento de Deus para aniquilar os profetas de Baal e de Azerá. Os irmãos, lendo lá a passagem, vão ver, né? Todos já sabemos, né, o que aconteceu, né? Elias aniquilou os profetas de Baal e Azerá. A outra falsa deusa, consorte de Baal, né? A consorte seria cônjuge de Baal, adorada em Israel naquele tempo. A própria Jezabel o tinha jurado de morte, conforme podemos ver em 1 Reis 19, 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias
a dizer-lhe: assim que façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Elias, temendo por sua vida, foge para Berseba, que fica no extremo sul da região de Judá. Deixa ali seu servo e vai para o deserto. Ele anda um dia e bastante deprimido, senta debaixo de um arbusto e fala com Deus. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Sentindo-se fracassado e solitário, o profeta Elias desejou a morte. Em circunstâncias de depressão, muitas vezes a pessoa pensa em tirar a própria vida. E é verdade, irmãos, nós sabemos, né, que a depressão, né, ela, infelizmente, é uma coisa muito difícil e é até evitado nas mídias, né, falar sobre suicídio, porque são baseados em pessoas que estão com depressão, né, porque muitas pessoas se suicidam quando estão com uma depressão muito forte e a mídia tenta evitar, né, para evitar até que isso seja propagado, né, e acabe gerando um problema maior ainda. Então, quem assim tem depressão é uma coisa muito difícil, né? Eu, graças a Deus, acredito que nunca tive, né? A gente tem momentos difíceis na nossa vida, mas não uma depressão. Mas são problemas complicados, né? E é caso aqui que a gente está vendo aqui na lição de hoje. Deus não nos abandona. Isso também pode acontecer devido ao estado de grande estresse. Às vezes, quando encontramos uma pessoa vivenciando um quadro de depressão, ficamos tentados a pregar sermões ou até mesmo julgá-la, pois ainda é muito comum algumas pessoas confundirem esta doença com um problema espiritual, demonizando-a, né? Então, que tenhamos bom senso, né, irmãos? É óbvio que temos que sempre estarmos falando a palavra de Deus, mas que possamos ter bom senso, né? Como aqui na própria lição aqui está falando, né? Diferenciar um problema, né, espiritual do problema de depressão, né? Para que possamos não ser um problema a mais na pessoa, né? Ao tentarmos achar que estamos falando da palavra de Deus e ao contrário prejudicando mais ainda a situação dessa pessoa, né? Quem nunca se sentiu só em algum momento? Mesmo em meio a uma grande multidão, às vezes nós nos sentimos sós. Todavia, não devemos nos esquecer de que temos o Consolador, o Espírito Santo, que está sempre conosco, nos ajudando em todos os momentos da vida. Deus não ficou irado com Elias, nem foi severo com ele, pois eu conhecia muito bem, conhecia suas forças e fraquezas. O Senhor esteve em todo o tempo presente, cuidando de Elias e suprindo todas as suas necessidades. Com Deus superamos o medo. A impotência do falso deus Baal como provedor da chuva e fogo mostrara que só o Senhor, o verdadeiro Deus, é capaz de dominar todas as coisas. Por isso, Elias não teve medo de enfrentar os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá, sozinho. Contudo, a inspiração de restaurar a fidelidade do povo ao Senhor foi aniquilada diante das ameaças de Jezabel. Aí vai ser interessante, né? Elias teve uma grande vitória, né, contra os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá. E ao ouvir, né, que Jezabel iria matá-lo, né, ele realmente muda a sua posição, né, e começa a ter medo, né? O desespero ofuscou a sua fé e, temendo por sua vida, fugiu. Aqui é que a gente fala, né, irmão? Nós não somos super-heróis, porque ao ele ter essa grande vitória, né, que nós sabemos lá, né, que é contada lá na Bíblia, e aí agora uma mulher ameaça e ele tem esse medo, você pensa, olha, alguma coisa está errada, né? Mas não. Só Deus sabe de todas as coisas, porque ele passou por isso, ele teve que passar por algum motivo, né? O desespero ofuscou a sua fé e, temendo por sua vida, fugiu. Ele sabia qual era a sua responsabilidade e que Deus não abandonaria em meio às adversidades. Entretanto, o medo falou mais alto. Neste tempo de pandemia, muitas pessoas têm vivenciado o medo e algumas até experimentado a crise de pânico. Isoladas de tudo e de todos, não saem à rua, trancadas em suas casas, temendo por suas vidas. Mais uma vez, posso dar um testemunho lá no trabalho, né? Uma moça lá tem isso, estava com pânico, com síndrome do pânico, não conseguia sair de casa, né? Porque essa pandemia fez com que as pessoas, né, tivessem o medo que todos nós temos, né, de alguma forma pegar esse vírus, né? E a pessoa
foi constatado lá que ela estava com síndrome do pânico e não conseguia sair de casa e está tratando com um psicólogo para solucionar o caso dela, né? O cuidado pessoal é necessário, mas não pode faltar a confiança em Deus. Não sabemos plenamente o propósito dessa enfermidade e, todavia, o futuro nos dirá. Muitas vezes o medo vem como um ladrão, no intento de roubar-nos a certeza de que Deus está conosco. Somos falhos, fracos e pensamos, muitas vezes, não ter condições de realizar o que o Senhor quer de nós. Contudo, jamais devemos nos esquecer que o Espírito Santo de Deus está ao nosso lado para auxiliar-nos, basta pedirmos a Ele em oração. A valorização vem de Deus. No deserto, Deus não abandonou Elias. Muito pelo contrário, ali, naquele ambiente adverso, Deus cuidou, alimentou e fortaleceu física, emocionalmente e espiritualmente. No entanto, Elias julgava que Deus o tinha abandonado. Então, irmãos, que possamos também saber que se nós vamos ter diversidade, mas a valorização vem de Deus. É importante atarmos disso, que a valorização vem de Deus que estamos fazendo. Foi nesse momento, convencido de que estava sozinho, naquela caverna, que o Senhor lhe perguntou: "Que faz aqui, Elias?" Elias respondeu: "Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e busco a minha vida para me tirarem." O profeta, inconformado com a situação, desabafa diante do Senhor, relatando ter realizado a sua obra, e por esta razão estava jurado de morte por Jezabel. Esperava Elias receber a honra e reconhecimento pela obra realizada, mas, para sua surpresa, recebia agora tão somente a ameaça de morte, e isso entristeceu grandemente. Ainda hoje é assim, visto que alguns trabalham na obra do Senhor, porém, objetivando glória pessoal, ou pelo menos que o seu esforço resulte em alguma espécie de conforto. Então, que fiquemos atentos, irmão, que possamos trabalhar para a obra do Senhor, para o Senhor, e não objetivamos glória, porque a glória é de Deus, Eu já falei aqui em outros momentos, lá na outra igreja, quando fizemos lá um teto todo bonito, e junto com a comissão, era de finanças, com a comissão de obras, ficamos lá exaltando o teto que nós tínhamos feito tanto bonito. Depois, uma semana depois, caiu uma chuva, tudo caiu. Então ali claramente Deus falou, Isso não é para vocês se exaltarem, a glória é minha. Então Deus foi lá e derrubou tudo. Então que possamos ser humildes, Sabemos do nosso papel. Nosso papel não tem que ser para a glória pessoal nossa. Nós temos que fazer para Deus e não para nós, E ainda assim, hoje é visto que alguns trabalham na obra do Senhor, porém objetivam glória pessoal, ou pelo menos que seu esforço resulte em alguma espécie de conforto, esquecendo que a glória pertence somente a Deus, e que o conforto nem sempre se manifestará de modo material, pois o maior conforto para um servo fiel é ter a convicção de ter servido fielmente ao Senhor e tirado pessoas das trevas espirituais. Essa é a nossa missão. Outros se entristecem quando não recebem um determinado tipo de valorização e reconhecimento público pela obra realizada. Max Lucado, no seu livro Você Não Está Sozinho, narra a história do casal de missionário Martin e Gracia Burhan, que, quando comemoravam 18 anos de casado, foram feitos reféns de uma organização terrorista ligada ao então Osama Bin Laden. Eles passaram 100 dias lutando por sua sobrevivência. A saúde deles deteriorou, mas a fé permaneceu intacta. Nós, talvez, não saiamos dessa selva vivos, disse Martin, mas, pelo menos, podemos deixar esse mundo servindo ao Senhor com felicidade. A obra do Senhor é para ser feita com amor, sem esperar glórias ou conforto. A recompensa não necessariamente está aqui, mas na eternidade. Então, irmãos, a nossa recompensa maior está na eternidade, No trabalho cristão, nem sempre veremos os resultados de imediato. Por isso, não precisamos nos sentir desvalorizados ou deduzirmos que o que fizemos não teve a sua importância. O tempo e o modo de agir de Deus não são iguais aos nossos. Façamos a obra sempre com excelência e os resultados aparecerão com certeza, independente de vê-los ou não. O aclamado músico evangélico João Alexandre, citando o pensador Mário Sérgio Cortella, definiu: a excelência é fazer melhor o que eu posso com aquilo que eu tenho, até que eu possa ter ferramentas melhores para fazer melhor aquilo que eu já faço.
E é assim que Deus trabalha e é assim que Ele espera que o façamos também. Acontece que só Deus já possui essa excelência plena em si mesmo, mas ainda assim espera até encontrar entre nós as ferramentas melhores para usar e fazer a sua obra perfeita prevalecer. Nós somos essas ferramentas. Por outro lado, nós não possuímos essa excelência plena em nós mesmos. Ela vai crescendo mais e mais. Logo, devemos estar sempre buscando em Deus o crescimento, jamais considerando que uma grande vitória obtida, como a que Elias vivenciara no Monte Carmelo, seja o máximo em que podemos chegar e, portanto, devemos parar por ali, ou já nos darmos por satisfeitos e exigirmos reconhecimento como se fosse o fim da carreira. Elias havia sido uma ferramenta de excelência na mão do Senhor, mas ainda não era o fim, ainda não chegara o tempo de ser premiado ou reconhecido. Deus ainda tinha grandes planos para o seu servo Elias, e a hora havia chegado, mesmo em meio às incertezas do profeta. Ele não fora rejeitado por Deus, antes teve uma nova incumbência que lhe permitiu ver que o propósito divino era mais amplo do que somente a derrota do falso Deus Baal. Conclusão. Os desafios desse tempo são grandes, como no tempo do profeta Elias. A humanidade está distante de Deus, fazendo coisas que o desagradam. Com a pandemia, vieram novos desafios: desemprego em larga escala, aumento da violência, especialmente a doméstica, medo, solidão e até o sentimento de desvalorização em alguns casos. Precisamos buscar em Deus o consolo e o encorajamento necessário para vivermos nesse caos e venceremos. Para pensar e agir. Quando você se sente só, o que faz? Que tipo de medos você tem experimentado ao longo da pandemia? Você faz a obra de Deus por amor à sua obra ou busca de algum reconhecimento? Agora, essas perguntas são para a nossa reflexão, né? Na nossa aula, nossa turma. Eu desejo um bom domingo para todos e a paz de Cristo. Amém.